Olá, vamos para mais uma live sobre hérnia de disco. Então, muito boa noite, meu nome é Micaele Fernandes e sou especialista no tratamento da coluna vertebral e dores crônicas. Então, vamos falar um pouquinho o que seria a hérnia de disco. Aqui representa, uma coluna lombar. A gente tem o disco no meio da coluna, que tem a função de amortecer impactos, de receber carga. Aqui nessa linha do disco, a gente tem um anel fibroso. Quando esse anel fibroso é rompido, o núcleo pulposo que fica lá dentro do disco, ele é extravasado para fora e aí pinça esse nervinho amarelo, e isso aqui é o significado, é o que simboliza a hérnia de disco. Comprimindo esse nervinho amarelo, vai ter os sintomas de dor irradiada, da lombar até o pé, como formigamento, dormência e choque. E a dor, ela é mais predominante abaixo do joelho. Então, a pessoa vai sentir uma dor, formigamento, a dormência, o choque vai ser mais predominante abaixo do joelho. Muitas das vezes ali do lado do tornozelo, no pé, vai ser bem mais predominante. E aí a gente tem a hérnia de disco extrusa, que é o comecinho da hérnia, e a extrusa, que é o final da hérnia, e a protusa, que é o comecinho da hérnia, tá? Então a gente tem a protusão discal e a extrusão discal. A protusão é o comecinho da hérnia e a extrusão é a hérnia de disco mais volumosa, tá? E a hérnia de disco mais volumosa, que é a extrusão, ela tem maior chance, tá, de se reabsorver. Quais impactos que a hérnia de disco causa, na vida do indivíduo? A dor lombar atualmente, ela é a dor que mais causa incapacidade, tá? E aí vai causar incapacidade na vida do indivíduo, vai causar limitação, E aí deixa ele menos funcional para fazer as suas atividades do dia a dia, Deixa de dobrar a coluna, deixa de pegar um peso e começa de deixar de fazer, as suas atividades simples do dia a dia. Causa medo excessivo, muitas das vezes vai direto para o pronto-socorro, faz exame de imagem e deixa de fazer tudo, deixa de dobrar sua coluna, deixa de pegar um peso, e tudo mais. Qual seria o tratamento mais indicado para a hérnia de disco? A parte do médico, que é o medicamento, o tratamento conservador com a fisioterapia, educação em dor, exercício e terapia manual, tá? Então, a gente precisa evoluir com exercício, educação em dor, explicar para o paciente tudo que interfere na dor dele, ver o seu contexto emocional, social, explicar que o fator emocional também vai intensificar a dor, social. E a parte do exercício, pra gente ir progredindo, melhorar a capacidade de dobrar a coluna e tudo mais. Em último caso, a cirurgia. Se não ter sucesso com o tratamento conservador, aí a gente vai para a cirurgia. Fora isso, o tratamento conservador é mais indicado, tá? Tô seguindo um roteiro aqui para falar para vocês certinho. E qual que é o tratamento ultrapassado? Fisioterapia ultrapassada, antiga, choquinho, massagem, liberação miofascial, a luz quente, que é o infravermelho, forno, tudo isso é o tratamento ultrapassado, de efeito momentâneo, que só vai aliviar no momento, mas não vai tratar a causa do problema, tá? E qual que é o tratamento moderno? Como eu já citei aqui, exercício, terapia manual e educação em dor. E toda hérnia de disco é cirúrgica? Não.
97% dos pacientes melhoram com o tratamento conservador. O restante precisa da cirurgia, sim. A gente precisa tentar com o tratamento conservador primeiramente, né? Porque a médio e a longo prazo, a cirurgia e o tratamento conservador, os dois têm benefício. E dentro de 1 ano, esse paciente vai ter um resultado muito positivo com o tratamento conservador. E a hérnia de disco, ela tem um período de 3 meses para ela passar por essa inflamação, né? E ela se absorver, ela entrar para dentro do disco novamente. Então, a gente precisa tentar o tratamento conservador primeiro. Se esse paciente vai piorando em 6 semanas, progressivamente, aí sim a gente pode pensar em fazer a cirurgia. Fora isso, precisa tentar o tratamento conservador primeiro. Até porque tem pacientes que fazem a cirurgia e não resolve. Tava descendo para uma perna só, depois começa a descer para as 2 pernas. Porque muitas das vezes a causa não era a hérnia de disco. Só sentia dor na lombar ou só sentia dor até no joelho. Não tinha dor abaixo do joelho. Não tinha os sintomas de uma hérnia de disco verdadeira e fez a cirurgia, pensou só na parte patoanatômica, mas não olhou o contexto do paciente em tudo o que interfere. Então, se não era hérnia de disco, você fez a cirurgia e não resolveu o seu problema. Quais são os sintomas da hérnia de disco? A dor é mais predominante abaixo do joelho, como formigamento, dormência e choque, tá? É perda de força nas pernas e perda de sensibilidade. Você passa a mão na perna e não sente. No caso que eu estou falando aqui, é uma hérnia de disco lombar. Agora, se for na cervical, você vai ter perda de força progressiva também, na mão, nos braços. Perda de sensibilidade, você não vai sentir o seu braço, você vai passar a mão e não vai sentir. E a dor é mais predominante abaixo do cotovelo também, como formigamento, dormência e choque, tá? Então, esses são os sintomas da hérnia de disco. Então, o tratamento conservador é a melhor opção. Se em 6 meses vai piorando progressivamente, não melhora a força, não melhora a sensibilidade, nada, aí sim a gente pode pensar em cirurgia. Fora isso, é o tratamento conservador. Por que o paciente deve optar pela fisioterapia especializada, tá? Não é qualquer fisioterapia. Porque a médio e a longo prazo, o efeito, o benefício vai ser o mesmo, tanto da cirurgia quanto do tratamento conservador. E dentre 1 ano, os pacientes que fazem o tratamento conservador têm uma resposta muito benéfica, tá? É um pouquinho mais demorado, mas você tem que ver o custo-benefício, né? Será que compensa fazer a cirurgia? Porque a cirurgia tem os seus riscos, tem as suas consequências. E muitos pacientes fazem a cirurgia, 46% dos pacientes fazem a cirurgia e não tem resultado. Então, o que vale a pena para você? Ir para o risco da cirurgia, que é o caminho mais fácil que a maioria fazem, não todos, né? A maioria fazem, ou o tratamento conservador, que a médio e a longo prazo vai ter o mesmo benefício, né? Que é durante aí 1 ano de tratamento, mas com sessões espaçadas. A gente não vai se ver toda semana. Então, não é tantas sessões, mas é um período mais prolongado, né? Outros fatores que levam a fazer a cirurgia é o uso excessivo de anti-inflamatório, acabando a bateria aqui, o uso excessivo de anti-inflamatório, infiltração, tudo isso vai interferir para a pessoa acabar fazendo a cirurgia, porque o anti-inflamatório, ele atrapalha o processo do reparo do corpo.